Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso segundo programa do Empower Cenários. Hoje nós vamos considerar o segundo mandato do atual presidente e candidato Jair Bolsonaro. A ordem foi a ordem das pesquisas, ele continua em segundo lugar, então este é o nosso segundo programa. Nós já temos, como nós falamos no programa passado, o ex-presidente Lula nós já conhecemos, o presidente Bolsonaro nós já conhecemos, mas tem algumas expectativas quanto a um possível segundo mandato, não é, Rogério? Nós podemos começar, por exemplo, qual a relação dele com o Congresso, quem sabe? Pois é, Vera, só para lembrar, né, a gente não está nessa série de programas dizendo que fulano será presidente ou que Beltrano será presidente. A gente está tentando, partindo da premissa que alguém será eleito, né? A gente já falou como a gente imagina que seria um novo governo Lula e hoje a gente fala sobre como a nossa expectativa para um segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro, né? De fato, eu acho que teria uma diferença grande na relação do presidente Bolsonaro com o Congresso num eventual segundo mandato do que foi no primeiro, né? A gente lembra que no primeiro mandato o presidente entrou com cerca de 40% de ótimo e bom nas pesquisas, na média das pesquisas que foram feitas no primeiro trimestre de 2019, mas ele não tinha uma base parlamentar, né? O presidente Bolsonaro optou por não fazer um governo de coalizão como seus antecessores, né? Ele falava em trabalhar com as frentes parlamentares, né? A bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada da segurança pública, que isso seria suficiente para conseguir avançar a sua agenda, e a gente sabe que não foi suficiente, né? Com o tempo ele foi acabando tendo que se utilizar das ferramentas tradicionais dos governos de coalizão no Brasil. Acho que no segundo mandato esse problema inicial não existiria, né? Quer dizer, o presidente ele teria já uma base parlamentar, o ponto de partida seriam os três partidos do Centrão, né? Que hoje estão apoiando a sua candidatura, que é o PL, o PP, progressistas, né, e os republicanos. Esses três partidos hoje têm mais ou menos aí um terço das cadeiras da Câmara, e essa seria, digamos, o ponto de partida do presidente Bolsonaro na relação com o Congresso no eventual segundo mandato. Mas esse seria o bônus, mas teria o ônus também, né, Vera? Uhum. O ônus, eu acho que é limitar muito o poder do presidente, né? Como eles são maioria, eles podem usar o que eles sempre usam, aquele famoso toma lá da cá, que o presidente vai ter que, para conseguir alguma coisa, ter que fazer concessões aos partidos. Então, a gente volta à famigerada velha política, que ele falou tão mal, mas ele vai ter que andar nessa linha. A gente vai ter isso mesmo, feliz ou infelizmente. Eu acho que vamos ver, né? E lembrando, né, que o presidente também precisaria trazer outros partidos para a sua coalizão de governo, não é? Só com esses três que estão hoje na base eleitoral, ele não teria, dificilmente terá maioria só com essas três legendas, né? Então, teria que atrair alguns outros partidos aí, ou pelo menos o apoio informal de algumas outras lideranças políticas para conseguir ter maioria na Câmara e no Senado, né? Você ia falar alguma coisa, né? Não, eu só ia falar que isso aí, já passando para um outro assunto, se você me permitir, viriam as nomeações dos ministérios, que tradicionalmente as nomeações são feitas para acomodar partidos políticos, aliados políticos. No primeiro mandato, já que estamos comparando, ele fez escolhas pessoais, trouxe pessoas do seu. Ele não compôs com ninguém, na verdade, ele trouxe quase todas as nomeações dele foram pessoais. Agora não, ele vai ter que acomodar não só os três partidos que o apoiam, mas outros que eventualmente poderiam apoiar. Aí oferece ministérios, secretarias com status de ministério, que nós temos também algumas,
para esses eventuais apoiadores. Então, mais uma vez, volta ao que o Brasil sempre foi. Uhum. Pessoalmente, eu não tenho nada contra políticos ministros, tem uns excelentes ministros de várias coisas, de várias pastas, mas vamos ver, vai depender muito de como que vai ser feita essa seleção. O presidente até já tem falado aí de talvez recriar até algumas pastas aí Isso. que foram extintas, né? Mas, assim, grosso modo, velho, eu diria que um segundo governo seria um prolongamento da segunda metade do atual governo, tá certo? Porque a primeira metade foi caracterizada ainda por uma dificuldade muito grande no relacionamento do presidente Bolsonaro com o Congresso, né? E na segunda metade as coisas já mudaram um pouco de figura, né? Eu até peguei um dado que me deixou impressionado. No primeiro ano de governo, o presidente Bolsonaro só conseguiu converter em lei 46% das medidas provisórias que mandou para o Congresso. Esse ano, que é o último ano do primeiro mandato, o Planalto está convertendo, até o momento, 91% das MPs que foram editadas foram convertidas em lei, né? O que mostra como melhorou a articulação política do governo. Claro que a gente sabe que isso está ligado também ao fato de ter, principalmente o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, como aliado do presidente Bolsonaro. Aliás, eu acho que se o presidente Bolsonaro for reeleito e o Arthur Lira conseguir se eleger deputado de novo, né, em Alagoas, acho que há grandes chances do Arthur Lira continuar sendo presidente da Câmara. Né? Exatamente. Vamos ver Agora, como a gente tem que ficaria o lembrar Rodrigo também, Pacheco no Senado. a gente tem que lembrar também que a interlocução do Planalto com a Câmara mudou, com o Congresso mudou, porque dos 2 primeiros anos foram generais. Sim, sim. Depois passou aqui que os generais são competentes para uma opção de coisa, mas não necessariamente com a interlocução política. Quando passou para políticos, veio, acho que o Onyx Lorenzoni foi o primeiro, depois veio a Flávia Arruda, senadora, quer dizer, aí melhorou muito a interlocução dele com o Congresso. E vamos ver mais do mesmo agora, como você disse, né? Eu acho que continua. Continua. Acho que vale também falar, Vera, ainda nessa questão aí dos ministros, né? Eu tenho a minha pasta preferida sempre para monitorar é a Fazenda, a Economia, como chama agora, né? Então acho que a gente teria continuidade aí do Paulo Guedes, né? Como o posto piranga da Economia. Precisaria ver como que o Paulo Guedes já não seria mais aquele super ministro que ele foi especialmente no início do atual governo, né? Precisaria ver como que o Paulo Guedes iria lidar com essa agenda econômica, né? Tanto a questão das privatizações, se iria buscar retomar, por exemplo, a privatização dos Correios, que ficou parada no Congresso. O presidente Bolsonaro tem falado também de começar a privatizar a Petrobras, a exploração do pré-sal, né? Então, essa agenda de privatizações é uma incerteza que ficaria aí para o segundo mandato, se o governo teria capital político para prosseguir nessa linha, né? E também as reformas macroeconômicas, né? O governo mandou para o Congresso nesse primeiro mandato uma reforma administrativa que não foi para frente. Precisaríamos ver se ela seria revitalizada, né? O que aconteceria com a reforma tributária. Então, foram temas que ficaram aí meio em segundo plano, né? O governo apostou mais na agenda microeconômica, né? Então, eu acho que se pode falar alguma coisa também sobre outros ministérios fora da economia, né, Vera? Só na economia eu queria apontar o seguinte: eu não sei como é que vai ser para arrumar o dinheiro para pagar as contas que estão sendo criadas, né? Então, Paulo Guedes vai ter que andar com isso também. Vamos ver. Agora, o meu Ministério do Coração é da Educação. Bolsonaro passou os primeiros 4 anos, ele teve 5 ministros, um quase que nem conta, ele foi nomeado, mas logo em seguida saiu por conta do currículo maquiado. A gente teve alguns ministros que olha, teve uma porção de eventos. Teve o primeiro, não sabia muito bem o que estava fazendo ali, o segundo, menos ainda, né, o Weintraub. Depois teve esse, que eu esqueci o nome dele agora, que entrou e saiu, não chegou nem a tomar posse.
o Milton Ribeiro. Milton Ribeiro, que saiu por um problema de corrupção mesmo no Ministério, então, os pastores entrando e tomando ações que não seriam da alçada deles. Isso tudo aconteceu. Aconteceu problemas no FNDE, na CAPES, em todas as áreas, nas federais. Os maconheiros continuam, né, segundo eles, e tudo. A gente tem que ver como que vai ser isso, porque nós já temos um prejuízo enorme que nós estamos carregando para frente, que é o da pandemia. Então, nós temos que ver como é que vai ser isso, como é que vai ser feito, se a pessoa ser escolhida para o Ministério da Educação tem realmente a educação como meta, e não uma ideologia como propaganda, né? Então, acho que essa é o que a gente tem que ver, Aliás, na minha opinião. as políticas sociais, em geral, são reconhecidamente um dos calcanhares de Aquiles, né, do primeiro mandato do presidente Bolsonaro, né? Tem essa questão ainda do Auxílio Brasil, por exemplo, né, de R$ 600, que o presidente já avisou que quer manter o valor no ano que vem. A gente, como você lembrou, aí, a gente não sabe ainda de onde que esse dinheiro sairia, né? A proposta de orçamento para o ano que vem está o valor antigo de R$ 405, né? Então, é uma equação aí, precisa fazer uma conta muito bem feita, né? Agora, tem coisas importantes também acontecendo no Supremo Tribunal, né, Federal. O presidente terá a possibilidade, o próximo presidente, no caso do Jair Bolsonaro, também tem a possibilidade de nomear 2 ministros em 2023. E começar a pender a balança para um lado que talvez não seja o melhor. Vamos lá. Só para dar a informação, não é? Em 2023 vão se aposentar em maio o ministro Ricardo Lewandowski e em outubro a ministra Rosa Weber, né? A aposentadoria compulsória por idade. Então, acho que o Bolsonaro, ganhando um segundo mandato aí, ele já indicou 2 ministros, né? No primeiro do Supremo, poderia indicar mais 2, então ficaria aí com a bancada, digamos, entre aspas, né, bolsonarista no STF passaria a ter 4 ministros, né? Não é a maioria, mas geraria um potencial aí de não só de conflitos no relacionamento do executivo com o judiciário, mas também dentro do próprio STF, né, Vera? Principalmente o ministro Cássio Nunes, né? Eu acho que esse é o mais isolado dos ministros. Sim. Bom, tem isso, também tem a sucessão, né? Nós já vamos pular de 2023, no começo do mandato, para o final do mandato, em 27. O que você acha? Pois Ele tem a oportunidade aí. Vamos lá. Acho que uma das grandes questões aí, das incertezas críticas, né, para o segundo mandato do presidente Bolsonaro, seria a construção de um sucessor, de um herdeiro político, né? Porque o presidente Bolsonaro não poderia mais disputar a reeleição em 2026, mas, assim como os seus antecessores também, certamente ele terá um candidato, ou ele teria, né, um candidato para sucedê-lo, né, que a gente ainda não sabe quem será. Aí acho que vai depender também o Fernando Henrique tentou o Zé Serra, não conseguiu. O Lula tentou a Dilma, conseguiu, né? A gente não sabe ainda quem o Bolsonaro escolheria como herdeiro político, né? Talvez o ex-ministro Tarcísio, se ele for eleito governador em São Paulo, pode ser um nome, né? Mas também isso está em aberto, né? Talvez um dos filhos dele, a gente estava até brincando antes de começar a gravação, né, Vera? Brincadeira, mas tem um fundinho de verdade, né? Porque não é impossível. Eu acho que não é impossível ele querer que um filho continue o que ele começou. Lembrando que o presidente Bolsonaro teria como vice no segundo mandato novamente um outro general, não mais o Hamilton Mourão, mas o general Braga Neto,
que certamente não seria o nome para sucedê-lo, né, em 2026. Né? Não. Então, isso talvez não seja uma questão muito premente no início de um possível segundo mandato, mas certamente a partir do terceiro ano de governo, né, passaria a ser, acho que, um dos grandes tópicos aí da conjuntura política, a quem seria o herdeiro do Bolsonaro, né? Se é que ele terá algum. Se é que ele terá o segundo mandato, né? Assim, a gente está falando na hipótese, só lembrando que nós já falamos no começo 2 vezes, mas, de qualquer forma, caso ele seja reeleito, ele poderá tentar fazer o sucessor, né? Uhum. Ou a sucessora, quem sabe, mas duvido que ele nomeie uma mulher para suceder. Não parece ser o mais provável, né? A julgar por essa campanha eleitoral, pelo menos. Não deve ser. Bom, mais alguma coisa, Rogério, você está lembrando? Não, isso tudo, talvez só para terminar, Vera, quer dizer, a gente espera um segundo mandato parecido com o que foi a segunda metade do primeiro, o que significa também dizer que a gente não espera uma ruptura institucional, né? Um movimento de transformação do regime democrático, porque, como a gente sabe, você lembrou bem, o Bolsonaro hoje é refém da sua base parlamentar, né, e continuaria sendo refém dessa base num eventual segundo mandato. Né? Então, ele estaria cercado de políticos profissionais. Né? Certo, e as Forças Armadas não estão, elas podem gostar do presidente Bolsonaro, podem votar nele, o que é direito de todos votar em quem quiser, mas eu não creio que elas estejam todas em favor de uma ruptura institucional e constitucional. Eu acho que não seria este o caso. Alguns pode até ser, mas eu acho que como uma força, eu acho que não. Mas com isso, acho que a gente espera eleições normais, com ânimos acirrados. Em 2 de outubro, um possível segundo turno, que está se delineando um segundo turno, também com ânimos acirrados, mas com resultados que vão pender para um lado, ou para o outro, ou para um terceiro, porque a gente é obrigado a considerar o imponderável, que ele existe e é possível. Então, só para dizer que a gente vai ter mais um programa dos cenários, com cenários possíveis do candidato Ciro, que é o que está em terceiro lugar, e a candidata Ciro Gomes, né? E a candidata Simone Tebet, do PMDB, ou MDB, me desculpe, que está em 4º lugar, mas já deu uma mexida na pontuação dela. Então, a gente vai mais uns cenários, né? Um programa cenários. Isso aí. E só para rapidinho mencionar, Vera, o presidente Bolsonaro também apresentou um programa de governo que está depositado no TSE. A gente não usou muito aqui para construir o nosso programa, né? Que a gente optou por fazer uma análise baseada aí do que realmente aconteceu no primeiro mandato e, a partir daí, projetar para o segundo. Agora, a gente sabe que seria um governo, acho que mais uma orientação em termos de política econômica, não é? Talvez certamente menos intervencionista do que o que seria o governo Lula. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É isso. Gente, então, muito obrigada a todos que nos acompanharam e, se quiserem comentar, assinar nosso canal, tocar no sininho, compartilhar nosso vídeo, nós ficamos muito agradecidos. Até o próximo Empower Cenários. E até o próximo Empower Cenários também. Tchau, tchau.